Olá a todos, eu sou Gabriel Fernandes e seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo eu gostaria de falar sobre o livro Cântico, de Ayn Rand. Rand foi uma escritora russa que emigrou para os Estados Unidos na década de 20, fugindo da ditadura da União Soviética, e ela veio a publicar esta que, se eu não me engano, é a sua primeira obra de ficção na década de 30 na Inglaterra, mas a primeira edição americana só foi aparecer depois da Segunda Guerra Mundial, em 1946. E ela é famosa hoje por ter desenvolvido um sistema filosófico chamado objetivismo, que preza muito pela razão, né? Então, o objetivismo visa a responder a algumas questões fundamentais da existência, né? A primeira delas seria o que existe, né? O que é a existência, onde eu estou. Então, poderíamos dizer que é a metafísica do objetivismo, muito calcado na realidade objetiva. Depois temos a parte do conhecimento, da epistemologia, né? Como posso saber? E aí vem, de fato, a razão, que é tida por Rand como sendo a única capacidade que torna possível o entendimento da realidade. E, por fim, temos a ética objetivista, né? O que devemos fazer, o que eu devo fazer, melhor dizendo, porque o objetivismo é calcado no egoísmo racional. O ser humano, o indivíduo, age em benefício próprio, em proveito próprio. Então, em linhas gerais, isso daí é o objetivismo. Mas também é bom falar um pouquinho da ética objetivista, da estética, perdão, objetivista, porque isso daí vai ser refletido certamente nesta obra Cântico, porque Rand via a obra de arte como sendo uma maneira de expressar os ideais do escritor. E é exatamente isso que temos aqui em Cântico. Então é um livro bastante curto, certo? Dá para ler em um dia. E trata-se de uma distopia mais ou menos nos moldes de 1984, O Admirável Mundo Novo e etc. Só que ela tem suas particularidades. Então se passa num futuro distante, assim como, não distante talvez, mas num futuro, assim como 1984 e Admirável Mundo Novo, e também é uma sociedade coletivista. Só que, ao contrário dessas duas obras que eu citei, a sociedade mostrada aqui em Cântico é retrógrada do ponto de vista tecnológico, ou seja, eles retrocederam, né, nesse aspecto da tecnologia. E por que isso? Porque Rand via as invenções da humanidade como sendo frutos da criatividade do indivíduo. Então, a partir do momento que o indivíduo é deixado de lado e passa a ser completamente subordinado à coletividade, isso resultaria num desgaste completo, né, da criatividade humana, e aí, perdendo-se a criatividade, consequentemente, perderíamos também os avanços tecnológicos, os avanços científicos. Então, na sociedade aqui descrita em Cântico, as descobertas mais recentes foram a vela e o vidro. Ou seja, mesmo tendo uma civilização anterior que tinha energia elétrica, automóveis, etc., esse conhecimento aí foi perdido e voltou-se então a esses métodos mais primitivos de iluminação e etc. Uma das coisas que chama a atenção também nesta obra é a abolição da palavra eu. E se formos pensar, por exemplo, em 1984, havia ali a questão da nova língua, né, que tinha um grupo de cientistas que estava preocupado, né, ou tinha como tarefa reduzir o número de palavras do dicionário da língua utilizada para fazer com que as pessoas nem sequer fossem mais capazes de expressar e ainda mais de pensar o tal pensamento crime, né? Ou seja, elas não teriam mais condição de conceber uma ideia que não estivesse de acordo com o que as elites achavam que as pessoas deveriam pensar. No caso de Cântico, essa transformação já foi realizada, ou seja, em 1984 a nova língua estava sendo desenvolvida e aqui em Cântico já vemos então uma espécie de consumação
do que seria essa nova língua, né? A autora não chama, não tem um nome específico para isso, mas dentre as características dessa língua nessa sociedade está a abolição da palavra eu. Então, todas as pessoas se referem a elas mesmas como nós, mesmo quando está no singular. Então, tratando de uma única pessoa, ainda assim aquela pessoa fala nós. E da mesma forma, quando ela vai falar com alguém, se dirigir a alguém, usa a palavra vocês, no plural, ao invés de você. Isso torna a narrativa um tanto confusa no início, mas depois a gente vai entendendo ali o que de fato está acontecendo, e aí a gente consegue fazer essa abstração. A individualidade nessa sociedade é punida. Então, por exemplo, existe o chamado crime de preferência, que basicamente é a amizade, ou em um caso mais extremo seria o amor romântico, né? Você ter um namorado, uma namorada, porque de acordo com os preceitos dessa sociedade, as pessoas devem tratar todas as outras com igualdade, né? Da mesma forma. Então, se você tem um amigo, ou um namorado, uma namorada, significa que você está dando preferência àquela pessoa em detrimento aos demais. E, consequentemente, isso daí é um crime. Um crime de preferência que é punido com alguns anos de detenção num centro de recuperação, lá, uma das cadeias, né, que existe nesse lugar. E chamar a atenção também que todas as atividades são socializadas, né? Então, por exemplo, as pessoas dormem juntas ali, as que executam o mesmo trabalho, né? Você tem os eruditos, os varredores de rua, os camponeses. Então, essas profissões se reúnem numa grande casa, dorme ali todo mundo junto, e existe até mesmo a socialização do divertimento. Depois das horas de trabalho, todas as pessoas devem ir ao teatro e ficam ali por umas 3 horas, onde assistem a peças e obras, né, que tratam de temas ou exploram temáticas coletivistas. Ela também fala algo a respeito de... poxa, esqueci a expressão, mas é um lugar de socialização em que as pessoas podiam cantar, né? Que ela dizia assim: se você está fora desse lugar, você só pode cantar se for um artista, mas uma pessoa comum pode cantar se estiver num desses ambientes de socialização. Então, essa coisa do ser humano, assim como indivíduo, aquela pessoa que pode até mesmo se retirar para descansar sozinha, ler um livro, isso daí não existe, porque todas as atividades têm de ser realizadas pelo coletivo, né? Então, você tem que estar com outras pessoas, né? E assim como outras distopias, aqui em Cântico há uma burocracia muito forte, muito rígida, que delimita diversos aspectos da vida das pessoas. Então, por exemplo, eles escolhem a profissão que você vai seguir, eles escolhem os seus parceiros sexuais, né? Porque tem uma época lá do acasalamento, que chama, que as pessoas vão até uma determinada construção, né, um lugar, e os burocratas do setor de eugenia designam quem vão ser os pares, né? Então, você vai com aquela moça ali, você com aquela outra, e então não há nenhum tipo de decisão por parte do indivíduo, nem mesmo com relação aos seus parceiros sexuais. E as crianças são criadas também nessa coletividade. Então, logo depois do nascimento, elas são retiradas das mães, creio que é uma espécie de creche, mas quando elas têm ali pelos 5 anos, começam a estudar na escola. E aí todos recebem a mesma instrução e ficam nessa escola, que é como se fosse um internato, né, dos 5 aos 15 anos. E aí, aos 15 anos, é que a pessoa recebe, então, uma tarefa aí, a profissão, né, é escolhida pelos burocratas, e ela fica exercendo essa profissão até a sua aposentadoria. E pelo visto as pessoas aqui têm uma expectativa de vida muito curta, né, porque devem viver, acho que não passam muito dos 50 anos normalmente, então ela se aposenta ali pelos 40 e tal. E, bem, a personagem principal, protagonista, tem o nome de
Igualdade 7, 21, 25. Todas as personagens do livro têm um nome parecido, né? Você vem com um substantivo comum e muito ligado ao politicamente correto, né? Então pode ser igualdade, fraternidade, solidariedade, democracia, liberdade, e depois seguido desses dígitos, né? Então todas as pessoas têm nomes como esse. Então liberdade 53000, solidariedade 97743, tem, sei lá, igualdade 88818. Os nomes são todos dessa forma. E isso, claro, já exemplifica a própria coisificação do ser humano na obra. Basta lembrar que aqui, assim, um grande exemplo que nós tivemos na história, em que as pessoas eram identificadas por números, logo que vem à mente é o dos campos de concentração nazista, né? Onde não havia uma identidade do indivíduo, porque ali, sendo tratado como bicho, as pessoas então perdiam os caracteres que as distinguiriam das demais. Então elas perdem, né, a sua individualidade, e é o que nós vemos aqui também em Cântico. Então, falando mais deste livro como uma obra literária, é preciso dizer que nem tudo funciona tão bem assim, no sentido de que, pronto, deixa eu reformular aqui essa frase. Nem tudo funciona tão bem porque as coisas, quando alguém vai descrevê-las, pode até fazer sentido, mas elas não se encaixam tão bem assim numa narrativa literária. Então, por exemplo, a questão da abolição do eu, né? Todo mundo se refere a si mesmo como nós. Certamente, mesmo que a palavra eu tivesse sido abolida, é de se pensar que as pessoas desenvolveriam uma maneira de falar delas mesmas e substituir essa primeira pessoa do plural por uma modificação ali que fizessem as outras entenderem que elas estavam tratando do singular. Então, talvez falando de nós ou nós sozinhos, né? Que é uma coisa até que as próprias personagens daqui acabam, quando elas estão começando a desenvolver esse conceito, essa expressão aí que elas usam, né? Então, é algo que não funciona assim tão bem como, por exemplo, os aspectos ali da nova língua no livro de George Orwell, 1984. Mas apesar das suas falhas literárias, Cântico tem sim uma beleza de narrativa, né? Apesar de que não há uma grande história no sentido de reviravoltas, traições, uma trama intrigante, mas ainda assim os eventos ali narrados compelem mesmo a você a continuar a leitura, talvez porque o narrador, né, que é o protagonista, então temos sempre essa coisa de estarmos em contato com os pensamentos do protagonista, os pensamentos da personagem principal. Mas é preciso dizer também que Cântico é, sob certo aspecto, uma espécie de obra propagandística, né, da filosofia de Ayn Rand. E talvez tudo que ela escreveu tenha sido assim. Eu ainda não tenho certeza, né, só li esse livro dela. Mas, por exemplo, Jordan Peterson, ele fala alguma coisa a respeito disso. Tem uma entrevista dele no Rubin Report. É meio longa assim, mas está disponível aí no YouTube. Em que ele compara, né, num determinado trecho lá, ele compara Ayn Rand com Dostoiévski, veja só. E ele diz que Dostoiévski era um grande escritor porque ele pegava certos personagens com visões de mundo distintas e colocavam então essas personagens em conflito. Elas iam travar ali um diálogo, um debate, e iam conviver, e era como se nem o próprio escritor, nem o próprio Dostoiévski soubesse quais rumos a história iria tomar. Mas no caso de Ayn Rand nós não vemos isso. É muito mais como se ela tivesse uma ideia já de onde queria chegar, onde iria chegar, e simplesmente construísse então as personagens, a situação,
a história para que ela levasse àquele fim. E aí, por isso, segundo Jordan Peterson, Rand não é uma grande escritora. E vale lembrar, assim, fazendo comparações, eu diria, com outras obras, não só 1984, né, porque essa daí é uma comparação óbvia, mas vamos a ela, porque 1984 ela pode ser lida de diversas formas. Num nível mais superficial, temos ali uma luta contra a tirania, uma luta contra o totalitarismo, a própria imagem, a figura do grande irmão, o Big Brother, é a de Stalin. Então, podemos dizer que talvez seja um livro contra o comunismo, mas aí se você vai ver a maneira como os comunistas leram 1984, eles vão dizer que é uma obra contra o capitalismo. E que a obra, na verdade, acaba tendo diversas camadas, né, de interpretação. Então você pode dizer, por exemplo, que o grande irmão nada mais é do que aquela vozinha que você tem ali dentro da sua cabeça, sabe, que está controlando os seus pensamentos e impede você de alcançar a maturidade, de você de alcançar os seus objetivos, e você passa a ser uma espécie de escravo dessa voz, dessas mensagens enganosas que vêm do seu cérebro, né? Então, isso daí já é uma interpretação mais profunda, digamos assim, de 1984. Mas isso daqui não acontece tanto com Cântico, né? Cântico já é uma coisa muito mais fechada, ou seja, ela só admite aquele pensamento que era o de Ayn Rand. E para fazer uma outra comparação, né, vamos usar uma outra distopia aqui, dessa vez indo para o cinema, de Matrix. Matrix é uma obra que traz uma mensagem fortemente gnóstica, né? Então você tem ali a questão de conhecer a realidade como ela é, né? De você tentar se libertar desse mundo, a Matrix, que é apenas uma ilusão, e tudo aquilo ali foi projetada pelo arquiteto, né? E vocês, por exemplo, quem já estudou um pouquinho de gnosticismo, talvez não saiba, ou já leu um pouquinho a respeito, mas vem a figura do Demiurgo, que foi a divindade menor que criou esse mundo físico. E Demiurgo é uma palavra que, se eu não me engano, vem do grego e significa arquiteto. Então, veja, você, assim, esmiuçando mais, vai encontrar um número maior e maior de referências em Matrix ao gnosticismo, de maneira geral. Mas é um grande filme, né? Ou seja, se você se deixa levar, né, tem a suspensão de descrença de que fala Samuel Coleridge, vai ver que é um filme muito interessante, assim, que ele traz a narrativa, ou a maneira como ele aborda os fatos é sem dúvida envolvente. Mas Cântico já não tem tanto disso, como eu falei anteriormente, mas essa coisa fechada mesmo. Então aqui está uma obra que é muito mais para os liberais, muito mais para os libertários, ou talvez para os anticomunistas, né? E ela já tem esse público-alvo, já tem muito dessa mensagem que ela gostaria de passar bem clara desde o início. Mas é isso que eu gostaria de falar sobre o livro. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!